Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro e eu quero agradecer a participação de vocês todos, não é? No grupo do Facebook, Pérolas de Bolsonaro, no YouTube, nas minhas páginas, porque aqui é lugar de bater em bolsominion, é de dar porrada em gado, é aqui mesmo. E eu quero falar algo muito importante, porque o ministro Mandetta, né, que conseguiu ficar, ontem sua demissão era dada certa, mas generais foram lá, botaram o Bolsonaro na parede. E tem um perigo aí, quando você coloca um cachorro louco na parede, se prepare que ele vai sair raivoso e mordendo. Mas enquanto o cachorrinho tá lá na parede, a gente vai ver coisas do Henrique Mandetta e a famosa, né, cloroquina. Existe aí, por parte dos apoiadores de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, algo interessante que a pessoa que Bolsonaro ama é um dos sócios, né, da tal empresa que produz esse medicamento, né? Chega já lá. Mas o Henrique Mandetta, ministro da Saúde, muito sério, preocupado com o tipo de medicamento que você pode tomar para combater uma pandemia, um vírus que ainda, né, nesse exato momento não existe nenhum tipo de vacina, né, medicamento que possa combatê-lo, ele não recomenda a cloroquina. Ele diz que se o médico receitar a cloroquina, ele que assume as responsabilidades, exatamente, do sucesso de paciente que sair bem ou do risco daquele paciente morrer devido ao medicamento. Mas por que Mandetta fala isso com tanta liberdade, Suderlan? Porque simplesmente ele fala assim, ó, não há evidências conclusivas sobre a eficácia da droga. Estudo da Fiocruz e da Fundação de Medicina Tropical divulgado hoje mostrou que o número de mortes de pacientes tratados com o medicamento equivale a dos que não utilizaram o medicamento. Então, o medicamento é amplamente defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e assim tornou-se rapidamente ponto de disputa política entre seus apoiadores e opositores. Pessoal, Bolsonaro comprou a ideia do cloroquina, interessante, porque os Estados Unidos, principalmente com a figura Donald Trump, apoiava o uso da cloroquina. Vamos usar para o combate. Sendo que a Organização Mundial da Saúde, a própria China que viveu o vírus, ainda não tem um remédio exato. Esse remédio cloroquina, ele já existe há muito tempo. Ele é até tratável as doenças da malária. Mas isso não quer dizer que seja um medicamento eficaz ao combate do novo coronavírus. E aí, uma coisa que chama muita atenção é que um dos defensores da cloroquina é o Trump. E ele tem participação em fábrica do medicamento. Olha só as coisas se encaixando. O Bolsonaro defende a cloroquina, mesmo sem resultados e experiências amostrais da sua eficácia, e manda o gado se vacinar com a cloroquina, sendo que lá nos Estados Unidos o defensor maior do medicamento tem ações da tal empresa que produz. Olha que coisa maravilhosa, descobrimos que Trump é um homem também que gosta de ter investimentos não só na área imobiliária, mas também na área farmacêutica. Afinal de contas, remédio dá mais lucro do que levantar prédios, né? Então, o Trump, presidente norte-americano, né, que tornou-se nas últimas semanas um grande defensor da cloroquina, no tratamento da infecção do novo coronavírus, ele é um dos sócios, né, ativos participantes da tal empresa que produz o medicamento. Olha a ironia do destino. Então a reportagem traz assim, ó. A publicação aponta que Trump tem uma pequena participação financeira na Sanofi, empresa francesa que é uma das maiores fabricantes do medicamento. Além disso, uma das principais acionistas da Sanofi é uma empresa administrada por Ken Fisher, grande doador do Partido Republicano de Trump. Meu amigo, é muita coincidência! É muita treta para pouco medicamento. O presidente, que tem treta com o presidente da França, mas a fábrica é francesa,
mas o Fischer é um dos administradores, Trump é um dos sócios. Veja, foi o cara que participou de doações e trabalho na campanha de Trump, e aí venderam para ele que o medicamento ele é a salvação para o coronavírus. E aqui o nosso idiota comprou a ideia, não respeita nem os estudos, as pesquisas da Fiocruz. O cara aqui, ele é o Oswaldo Cruz. Pronto, essa é a figura de Bolsonaro. Eu me acho que eu sou bom e sei que a cloroquina é melhor. Tome cloroquina só para ver se você não vai ter uma arritmia cardíaca. Assim foram as palavras de Henrique Mandetta, mas é perigoso você tomar um medicamento sem ter uma comprovação da eficácia desse medicamento. E aí você, em vez de salvar vidas, você pode tirar vidas. Aí é mais complicado. Bom, pessoal, dentro daquelas análises mais técnicas, as pessoas mais sensatas, os cientistas, né, os infectologistas, eles ainda não dão 100% de garantia, né, da cloroquina. Mas o presidente botou na cabeça que ele é um bom remédio. Aí foi comprado a briga, quem apoia Bolsonaro e quem não apoia Bolsonaro. E aí é só Trump se dando de bem. Porque a empresa francesa fica vendendo cloroquina e lá o Trump fica todo mês ganhando aquela parcelinha dele. Agora o que mais estranho é que quando Mandetta falou que não aconselhava o uso, e devido também ele ter ficado, porque Bolsonaro ia demiti-lo ontem mesmo, mas com força ocultas maiores não deixou, os apoiadores de Bolsonaro saiu em ataque a Mandetta, porque o Mandetta não autorizou o uso direto e 100% da cloroquina. E o pessoal saiu, Mandetta rejeita a cloroquina e é chamado de genocida. O cara tá evitando que você tome um medicamento que não tem uma comprovação científica da sua eficácia, e aí o cara disse que não é para tomar, e se o médico que assumir a responsabilidade de prescrever o medicamento irá ser responsável tanto pelo sucesso do paciente quanto por sua morte. Não, mas aí o fato de não liberar, apoiadores de Bolsonaro correram e chamaram ele de genocida. E o mais engraçado é que o próprio presidente, que deveria ser responsável para aconselhar as pessoas de isolamento social para não ter uma alta contaminação, ele não é o genocida, ele é a salvação. Bom, pessoal, aí foi levantada uma hashtag Mandetta genocida. Aí o Mandetta diz assim, que teve uma reunião com os generais, aí ele fala como foi essa reunião. Me levaram, depois da reunião, lá para uma sala com 2 médicos que queriam fazer o protocolo de hidroxicloroquina por decreto. Eu disse a eles que é super bem-vindo, os estudos são ótimos. É um anestesiologista e uma imunologista que lá estavam. Eu disse que eles devem, nas sociedades brasileiras de imunologia e anestesia, fazerem o debate entre os seus pares, chegando a um consenso entre seus pares, o Conselho Federal de Medicina e nós aqui do Ministério da Saúde. A gente entra, ressaltou. Mas por causa dessas palavras, por causa do seu posicionamento, o ministro foi criticado nas redes sociais e com a hashtag Mandetta genocida. Você está entendendo? Você está entendendo o grau de complexidade das pessoas que não têm um pensamento crítico, sério, de preocupação de salvar vidas? Um médico que não recomenda um remédio que ainda não tem uma comprovação 100% confirmado da sua eficácia é chamado de genocida porque não autorizou que as pessoas o tomassem. Você está entendendo o tamanho do precipício que o Brasil agora está? Enquanto uns tentam salvar vidas, outros querem ver se consegue tirar algumas vidas? Ora, tem que ter estudo. E caso for usado, talvez de uma forma que não tivesse como realmente fosse útil e fosse realmente o último caso, mas com pesquisa, com a comprovação. Existe estudo, sim, que o cloroquina pode ter um bom efeito, mas não é o medicamento aconselhado. Até que se tenha realmente um remédio contra a Covid-19, é preciso que a cloroquina seja administrada de forma técnica e científica. Porque se você errar, não tem volta.
não dá para votar do outro lado. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Esse aqui era um vídeo que eu tava falando sobre essas coincidências do destino, da cloroquina defendida pelo Bolsonaro aqui no Brasil, do médico não recomendar, porque ainda não existe estudos que comprovam 100% da sua eficácia, e de um presidente de um outro país que é sócio da empresa que produz. É muita coincidência do destino, né não? Valeu, galera, até a próxima.